Olha aqui, eu vou declarar algo nessa noite sobre a tua vida, algo forte e poderoso. E você que recebe isso que eu vou falar, levanta a sua mão agora para cima, e conforme eu for falando, que você possa receber no teu coração. Amém? Eu quero declarar nessa noite que o Espírito Santo do Senhor vai derramar uma unção de guerreiro sobre a sua vida, uma unção de guerreira, uma unção de valente, daquele que avança para a batalha, daquele que não tem medo, daquele que não recua, daquele que não é paralisado pela circunstância, porque o guerreiro é aquele que avança, e os seus inimigos verão o teu triunfo. Aleluia! Você recebe essa palavra? Aleluia! Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías 3:10. Isaías 3:10. Isaías 3:10. Amém? Vamos ler? Diz assim: dizei aos justos que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Olha aqui o que Deus está dizendo para mim e para você, que você vai comer do fruto das suas obras, do fruto da sua ação. Amém? Então o que quer dizer isso, pastora? Se você for um guerreiro, se você agir como um guerreiro, como uma guerreira, se você agir como um homem e uma mulher de fé, crendo no Senhor, você vai comer do fruto das suas obras, do fruto da sua vitória. Você recebe essa palavra? Oh, aleluia! Sabe por quê, meu amado, minha amada? Há uma marca da promessa aqui. Há uma unção sendo liberada aqui nessa noite. E se você crer e receber no teu coração, você vai ser cheio da unção de guerreiro, de valente, daquele que avança, daquele que não recua, daquele que não desiste. Porque o inimigo pode vir, mas ele vai ter que fugir em nome de Jesus. Porque você é guerreiro, porque você é ungido e ungida do Senhor. Amém? Quantos aqui que precisam de uma vitória? Quantos aqui que estão passando por lutas? Eu também estou passando. Eu preciso. Fala assim: eu quero. Eu preciso. Da minha vitória. Amém? E não é chorando, não é murmurando, não é reclamando, não é blasfemando, não é desistindo que você vai conseguir a tua vitória, não é mesmo? Se você for para cima, você vai ser vitorioso, mas se você ficar parado, você vai ser derrotado. Abra agora comigo lá em 1 Samuel 17:37. Fala sobre Davi. Todos conhecem a história aqui, que a Bíblia fala de Davi, Golias, mas Deus colocou algo no meu coração poderoso nessa noite para você, e você recebendo isso, você vai ver os seus inimigos caindo por terra, eles vão ter que ver o seu triunfo. Amém? 1 Samuel 17:37. Vamos ver? Fala assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Quem era Davi? Davi era um jovem que cuidava e que apacentava as ovelhas do seu pai. Davi, diz a Bíblia, que ele era de estatura pequena. Ele não era tão forte, tão grande, tão alto como seus irmãos. Os seus irmãos iam todos lutar na guerra. Eles lutavam na guerra de Saul, o exército de Saul. Mas Davi ficava cuidando ali das ovelhas, apacentando as ovelhas de seu pai. Eu creio que eles não davam nada para Davi. Ele era desacreditado pela sua própria família. O seu pai, os seus irmãos olhavam para ele e falavam: não, ele não
para a guerra. Se ele for para a guerra, ele vai morrer. Por quê? Pela aparência dele mesmo. Ele era pequeno, de estatura baixa, pequeno, diz a Bíblia. Então ele deixava só ele ali, cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas do seu pai. Só que um dia Davi vai até lá levar um recado do seu pai para os seus irmãos, lá na guerra. E ele vê Golias, o filisteu, afrontando o exército de Israel, afrontando ali o povo de Israel, o exército de Saul ali. E Davi, ele não se conforma com aquilo. Davi, ele se revolta com aquilo, porque ele olha e vê ali os seus irmãos, ele vê todo o exército ali recuado. Eles ficaram paralisados, eles ficaram parados, com medo de gigante. Quantas e quantas pessoas são assim? Acontecem isso. Elas estão na igreja, elas estão vindo, ela recebe palavra profética, a gente libera a palavra, mas a pessoa parece que não acorda, ela não toma posse. Ela toma posse quando ela levanta aqui a mão e fala que recebe. Só que amanhã, quando o gigante se levanta lá fora, ela fica parada, ela não faz nada, ela fica com medo, ela começa a olhar para os lados e ela olha a circunstância e ela desiste. Ela até para de vir para a igreja, ela para de lutar, ela começa a murmurar, começa a reclamar. E não é assim que um guerreiro vai vencer, não é assim que um guerreiro tem que fazer. E ali os guerreiros ali estavam todos parados, ficaram recuados com medo do gigante. Davi não se conformou com isso. Diga assim comigo: o guerreiro não pode ser paralisado diante da afronta dos seus inimigos. Amém? E eles estavam paralisados, olharam para o gigante e se acharam incapazes, e esqueceram que Deus era na vida deles. Enquanto Davi se levantou na ousadia, na unção. Sabe por quê? Porque aqueles que recebem a unção do Senhor realmente, unção de guerreiro, aqueles que recebem essa unção, eles vão para cima. E Davi recebeu a unção de Deus. Ele dizia consigo: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, porque o meu Deus é maior que eles. Aqueles que recebem, que estão debaixo da unção, que fazem parte do exército, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, recebem essa unção de capacitação, de que eu posso, eu consigo, eu vou vencer, porque o meu Deus é maior. E isso é para a sua vida, é para você que está aqui nessa noite, amém? Porque nós fazemos parte desse exército. Aleluia. E a Bíblia então nos diz que Davi, ele corre lá para Saul. Ele não se conforma de ver todo o exército paralisado. E ele fala: Saul, eu quero ir lutar. Só que Saul começa a questionar ele. E ele fala: olha, quando eu cuidava ali das ovelhas do meu pai, um dia chegou um leão, um dia chegou um urso, e eu tive que lutar contra eles. E eu prevaleci contra eles, porque o meu Deus era comigo. E eu sei que Deus será comigo também. Então Saul permite Davi. Então permite, ele coloca, Davi coloca as roupas de guerra que Saul manda ele colocar. Só que por causa da sua pequenez, ele não era grande e alto como seus irmãos, e a roupa era muito pesada, diz a Bíblia. Ele não podia nem andar. Sabe o que ele faz? Ele arranca tudo. Ele tira tudo, ele pega um alforje dele e pega apenas 5 pedrinhas e sai. Ele vai para cima do gigante. Ele vai para cima, ele não tem medo, porque ele cria no Deus que ele servia, era com ele. Diga assim, ó: não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso? Que toda vez que começa a levantar um gigante, que começa a levantar uma circunstância, um temporal na sua vida, é porque a vitória está bem pertinho de chegar. Você já percebeu isso? Você já se deu conta? Porque tem pessoas que não vê isso, não olha com olhos da fé, e ela desiste, ela para pelo meio do caminho e ela perde a sua vitória, ela perde a sua bênção. Então fica ligado, meu amado, minha amada, porque
esse gigante aí que se levantou na tua vida, ele vai ter que cair por terra. E você vai pegar a sua vitória na mão em nome de Jesus. Amém? Então um guerreiro, ele não é super-herói. Um guerreiro, ele é aquele que não entrega os pontos. Fala assim, ó, eu preciso ser um guerreiro. E eu não vou entregar os pontos. Eu não posso entregar os pontos. Amém? Então Davi, ele não olhou as circunstâncias. Se Davi fosse olhar para ele, para o seu tamanho, e olhar para o tamanho do gigante, ele nem iria. Mas Davi, ele não ficou focado nisso. Ele não ficou olhando para o gigante, para o tamanho do gigante, para o tamanho do problema. Não. Ele sabia que Deus era na vida dele. E ele vai para cima. Ele vai para cima com tudo. Ele não entrega os pontos. E é isso que eu e você temos que fazer, meu amado. Minha amada. Você não pode parar, você não pode desistir. Porque o inimigo, ele quer isso. Ele quer que você pare. Ele quer te intimidar. Ele quer colocar medo em você. Ele quer que você comece a olhar e falar, nossa, mas isso agora eu não suporto. Isso eu não vou aguentar, meu Deus, isso está muito forte. Isso não é para mim, agora não vai dar não, eu vou desistir. E não é assim que você tem que pensar. Não é essa mente que eu e você temos que ter, essa mentalidade. Porque eu e você fazemos parte do exército do Rei dos Reis. E você agora é guerreiro. Você é guerreira, é soldado de Cristo. Amém? Então você tem que ir para a batalha, você tem que ir para cima como Davi fez. O guerreiro, ele profetiza, ele declara a vitória. Ele crê que ele pode, que ele consegue. Talvez os seus inimigos estão falando aí para você, e aí, você já está vivendo aquilo lá que profetizaram, lá que 7 você vai viver a promessa, você vai receber 7 vezes mais? Você está vivendo isso? Olha o que está acontecendo com você. Mas sabe o que o guerreiro tem que responder? O guerreiro, ele tem que se levantar e falar, eu ainda não estou vivendo, mas o meu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou viver, eu serei 7 vezes mais abençoado. Oh, aleluia! É isso que o guerreiro responde. É essa fé que o guerreiro tem que ter. Amém? Hoje é o último dia da nossa campanha. Talvez te falaram assim, tá vendo? O inimigo está soprando ele, tá vendo? O último dia da campanha. Os seus inimigos estão vendo seu triunfo? Não estão não, né? Tá vendo aí, ó? Por que você está em 7 terça-feiras indo à toa? Talvez ele tenha soprado no seu ouvido. Mas sabe o que o guerreiro tem que responder? Você tem que responder. Você tem que se levantar e dizer para ele, eles ainda não viram, mas eles vão ver. Porque eu creio nos profetas que há nessa casa. Porque a palavra de Deus diz, crede nos seus profetas e prosperareis. E há homens e mulheres de Deus aqui nessa noite, nesse lugar, que tem profetizado sobre a sua vida. Os seus inimigos verão o seu triunfo. Deus me deu esse tema da campanha e eu creio nisso que vai se cumprir na tua vida como na minha vida, ainda que não tenha acontecido nada. Essa semana Deus vai entregar a tua vitória se você crer. Se você recebe isso, dá glória a Deus. Eu recebo, Senhor, eu recebo para minha vida a vitória e eu creio que vocês também vão receber, amém? Então Davi, ele vai para cima. Davi, ele fica ligado. Vamos abrir lá comigo agora em 1 Samuel 17, 48 ao 50. 48 diz: Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi,
pelo que correu Davi. E lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe ele a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Davi, aqui nós vemos que ele teve a vitória dele. Os inimigos tiveram que ver o seu triunfo, sem escudo, sem espada, apenas com uma pedrinha, e com a força, creio que do Espírito Santo de Deus. Davi girou aquela pedrinha ali. Davi girou a pedrinha, ele não ficou olhando o tamanho do gigante. Ele não ficou olhando que ele não tinha arma, ele não tinha nada, espada para lutar. Ele com a pedrinha e com a fé dele, ele mira bem na testa do gigante e ele atira e o gigante cai por terra. Amém? E ele tem a vitória dele. E ele tem assim vai ser na tua vida, meu amado. Só que você não pode parar. Você não pode desistir. Você tem que ir para cima. Aconteceu, o gigante se levantou. Vai para cima. Você é ungido. Você é ungida. Nessa noite, como eu profetizei, eu declarei, está sendo derramado uma unção profética, uma unção de guerreiro, uma unção de guerreira sobre a tua vida, uma unção que você não vai desistir, você não vai parar pelo meio do caminho, não vai parar porque você vai vencer. Você vai vencer. Os teus inimigos vão ter que ver teu triunfo. A Bíblia diz aqui, que os inimigos de Davi, assim como Davi cortou a cabeça ali do Golias, os outros lá do exército contrário do filisteu, eles viram ali e saíram correndo. Eles ficaram com medo. E assim vai ser os teus inimigos. Aqui se cumpre a palavra. Aqui se cumpre a palavra que os meus e os teus inimigos podem vir por um caminho, mas por 7 caminhos eles vão ter que fugir. Por 7 caminhos eles vão ter que fugir da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Sabe por quê, irmão? Porque maior é aquele que habita em você, do que aquele que está no mundo. Você é ungido, você é ungida do Senhor. A tua bênção, a tua vitória vai chegar. E essa noite, se você receber isso no teu coração, se você receber, se você crer, os inimigos começam a cair por terra agora. Os inimigos vão começar a cair por terra agora. Amém? Em nome de Jesus.